meus amigos, que o Senhor nos ajude para que tenhamos uma noite de estudo bem satisfatória para o nosso esclarecimento. Literalmente, médium é aquele intermediário entre os homens e os espíritos. Nós espíritas concordamos com essa definição e vamos até muito além, estudando aprofundadamente o fenômeno mediúnico. A mediunidade é inerente ao ser humano. É impossível tirar a mediunidade do ser humano. Ela aparece, inclusive, nos povos antigos, em todas as eras da humanidade. Só que naqueles idos tempos, a mediunidade era vista, assim, do prisma do maravilhoso, do fantástico, mas era a mesma mediunidade que nós vemos hoje, porque éramos, naquela época, criaturas humanas como somos hoje. Algumas pessoas, equivocadamente, julgam que a mediunidade e os médiuns vieram com o espiritismo, o que é menos verdade. A mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Se perde na poeira dos tempos, no labirinto dos milênios. Nós, às vezes, vamos lá nas eras remotas buscar informações a respeito. Vem à minha tela mental o quadro de um templo primitivíssimo na Mesopotâmia, onde eles cultuavam a mediunidade, faziam sacrifícios assustadores, mas muito normais para a época. E ali se cultuava a mediunidade e os médiuns se vestiam de maneira exótica, fantasiosa, muitos rituais, macabros mesmo naquela época. O espiritismo, ele teve uma grande virtude. Ele foi buscar a mediunidade e trazê-la do fantástico, do maravilhoso, para as leis naturais, que é o lugar onde sempre deveria ter estado o fenômeno mediúnico. Como ciência, o espiritismo estuda o mundo espiritual. Nós poderíamos fazer dois paralelos. A ciência humana estuda o mundo terrestre. A ciência espírita estuda o mundo espiritual. Saibam os amigos, os que ainda não amadureceram o assunto, que o mundo espiritual é de uma vastidão inconcebível para a nossa mente humana. Nosso cérebro humano não tem parâmetros para imaginar o mundo espiritual. Então, é uma ciência muito mais vasta do que a ciência terrena. Hoje, como os espíritos só nos trazem informações com proveito, então a ciência espírita vai subindo degrau a degrau. No Velho Testamento, nós encontramos lá aquela escada de Jacó. E o estudo da ciência espírita lembra muito aquela escada de Jacó que se perde nos céus. O Jacó queria subir para o céu naquela escada, né? Então, amigos, o espiritismo veio nos trazer uma série de informações que nós vamos nos aculturando passo a passo. Por exemplo,
que os espíritos e os homens são a mesma coisa. O homem é um espírito que enverga um corpo de carne. E o espírito é um homem que abandonou o corpo de carne. E aí nós vamos, ainda voltando à escada de Jacó, subindo os degraus da evolução humana. Emmanuel nos fala com muita propriedade sobre a importância da reencarnação. Meus amigos, existem movimentos em países muito inclinados ao materialismo, ao ceticismo, oficialmente, em que uma gestante é analisada e se aquele nascituro apresenta uma deformação, um risco qualquer, então eles fazem um aborto oficial. É como se achássemos uma pessoa na rua com uma deficiência física e devêssemos liquidar essa pessoa. Não, o senhor tem uma perna torta, não pode existir, não pode viver. É a mesma coisa. Esteja o indivíduo fora do ventre materno ou dentro do ventre materno, um ser humano, um irmão nosso, merece o nosso respeito. Então a doutrina espírita vai vasculhando os anais da eternidade e nos trazendo princípios que vão enriquecendo a nossa alma. Então, meus amigos, a mediunidade é inerente ao homem. Então todos os homens são médiuns e a doutrina nos chama a atenção para a importância do estudo da mediunidade. Se nós queremos ter o exercício mediúnico com segurança e com proveito, nós temos visto aqui e ali nas vias públicas, uma certa feita, eu ia no metrô e uma digna senhora começou a gritar, a dar uma manifestação. Então nós oramos por ela e os amigos espirituais a socorreram. Então são pessoas que carregam uma mediunidade ostensiva e não cuidam do problema, não dão uma aplicação. Então, meus amigos, estudar a mediunidade e exercitá-la com muita seriedade, com senso de responsabilidade, é aquilo que os espíritos esclarecidos trazem como diretrizes na condição de médiuns. Vejam, amigos, mediunidade, acima de tudo, é sintonia. O médium entra em sintonia com o espírito comunicante e se dá uma integração entre as partes, fecha-se um circuito eletrônico e há uma comunicação, às vezes, muito ostensiva. Ora, vejam bem, amigos, se mediunidade é sintonia, quando nós vamos para a prática mediúnica e levamos conosco a leviandade, o que acontece? Sintonizamos com homens e espíritos levianos. Se nós queremos receber os ensinamentos, o amparo, as induções superiores, precisamos encarar com seriedade o fenômeno mediúnico. Então, meus amigos, se os homens cultos e os espíritos sábios não compareceriam a uma assembleia de galhofeiros, então precisamos colocar os nossos pés bem firmes no chão para que nós possamos conviver com a mediunidade proveitosamente. As mediunidades, quanto às características, como a mediunidade é uma característica do próprio ser humano, e como não existem duas pessoas iguais,
pessoas variam ao infinito, as mediunidades hão de variar ao infinito. Nós vimos assim características mediúnicas as mais fantásticas, até difícil de descrever. Nós conduzimos durante anos uma reunião de experiências psíquicas e tivemos assim um manancial de fenômeno, tudo aquilo que se lê nos livros, nas histórias, nos artigos, nos anais do Espiritismo, tivemos na nossa reunião. Transporte de objetos, voz direta, materializações, é uma série de fenômenos que sempre evitamos comentar, porque alguém diria: esse cavalheiro deve ter torcido pelo São Paulo esse fim de semana e deve estar assim, com as faculdades mentais tanto quanto abaladas, que não é o caso. Vejam, amigos, nós tivemos assim fenômenos incríveis. Tinha um espírito do indiano, ele se manifestava com um turbante, com umas vestes. Aparecia dentro da cabine uma luminosidade intensa. Ele, quando saía, iluminava toda a sala. O seu corpo expandia uma claridade extraordinária. Então, um dia ele foi até a porta do centro, abriu a porta e saiu de dentro da sala das reuniões. Então, se alguém olhou ali, viu uma grande luz, né? Aí as pessoas se assustam, porque aquilo era autenticamente um fantasma, uma alma do outro mundo, do jargão popular. Então, nós podemos agrupar as mediunidades em mediunidades quanto às características de efeitos físicos, que é esse tipo de mediunidade. Tivemos uma convivência de muitos anos com ela. E a mediunidade intelectual, aqueles médiuns que escrevem, que falam, que declamam, que aconselham, são atividades tipicamente intelectuais. Quanto à intensidade, nós temos os médiuns ostensivos e os médiuns subjetivos. Ambas as mediunidades importantíssimas. Agora, o proveito dessas mediunidades depende do senso de responsabilidade, da seriedade e de conhecimento técnico do fenômeno mediúnico, para que se tire o bom aproveitamento do fenômeno. Nós vamos assim, só para facilitar o nosso estudo, dizer o seguinte, que nós, quando vamos reencarnar, porque nós aqui neste recinto somos, na falta de melhor expressão, poderíamos dizer que nós somos a classe média do mundo espiritual. Já não somos mais aqueles brutos primitivíssimos, como não somos ainda os anjos celestes. Eu até creio que algumas pessoas aqui sejam, não é? Essas pessoas que não conseguem encostar as costas no espaldar da cadeira porque as asas incomodam, não é isso? Não são companheiros assim, angelicais, não é o nosso caso, né? Nós somos mais para baixo do que para cima. Então, meus amigos, quando vamos reencarnar, nós fazemos todo um projeto. Na colônia a qual estamos guiados, existe um imenso departamento reencarnatório. Bem na entrada tem 2 corpos humanos, que são 2 obras de arte. Eles parecem que estão vivos. E ali você vê todos os órgãos, tanto masculinos como femininos. São 2, vamos dizer assim, 2 estádios. E aí, olhando aquilo, a gente sente uma força para se ajoelhar no chão e agradecer a Deus, que aquilo é uma dádiva.
quantos milhões, bilhões de anos os espíritos construtores, inspirados pelo Criador, trabalharam para nos doar aquelas duas máquinas fantásticas. Não dá para descrever, porque o nosso verbo é muito modesto para vestir com palavras aquelas imagens tocantíssimas, vivas, as linfas em movimento, o plasma sanguíneo, o trabalho dos fluidos cerebrais. Tudo aquilo é fantástico para o nosso entendimento. Só para os técnicos muito avançados compreenderem toda aquela beleza. Então, os técnicos espirituais trabalham o nosso futuro corpo e nos apresentam um gráfico assim que não dá para entender absolutamente nada. Então, os nossos tutores espirituais decidem aquelas coisas para as quais não temos competência. E um dos pontos, aqueles espíritos que vão reencarnar no Brasil, é assumir ou não uma experiência mediúnica. Então, meus amigos, o médium ostensivo é aquele que deve participar do trabalho. E o médium inspirado, o médium subjetivo, é aquele que pode. Mas ambos têm uma tarefa a bem da sociedade humana, da evolução planetária. Meus amigos, os médiuns, exercitando a mediunidade, quitam débitos escabrosos de um passado de inconsequências. Você lembra aqueles tempos que a gente andava com um gládio na mão, assim, sempre para cortar um pescoço, não é isso? Então a mediunidade é essa bênção divina, porque Deus quer misericórdia e não sacrifícios. A dor é essa companheira nossa que nos ajuda a caminhar para frente, mas Deus não quer a dor. Se quisesse, não teríamos dado anestesia, porque todo bem vem de Deus e a anestesia é o bem, e todo bem originalmente vem de Deus. Então, meus amigos, aqueles que surgem no ambiente terrestre dotado de uma mediunidade ostensiva, como aquela dama que nos referimos há pouco, que em pleno metrô de São Paulo estava dando manifestação a espíritos sofredores. É um médium ostensivo, desorientado, desencaminhado, desamparado. Por que é? Nós fizemos esse preâmbulo sobre a importância da mediunidade para chegarmos num ponto que com muita frequência pessoas nos perguntam a respeito. Chamaríamos de mediunidade infantil. Parece assim estranho, né? Mas aqui e ali alguém fala ou tem no próprio lar fenômenos mediúnicos em crianças. Os espíritos orientadores do trabalho espiritual do Brasil, liderado por Ismael, que é um espírito de uma hierarquia ainda inconcebível para nós humanos, é aquele espírito já chamado espírito puro, espírito angelical, que guia o movimento espírita brasileiro. E esses espíritos são contrários a desenvolver mediunidade em crianças. O que dizem eles? Que os órgãos não estão suficientemente desenvolvidos. E como a mediunidade interfere com muita propriedade nas glândulas cerebrais, como a pituitária e outras mais, que durante a fase infantil, esses órgãos psíquicos dirigem o desenvolvimento orgânico. E envolver mediunidade em criança é um risco muito grande. É altamente desaconselhável. E vamos mais longe.
Como nós vamos nos movimentar com a mediunidade, se não estudando a mediunidade? Fazemos reuniões sérias, responsáveis, com objetivos superiores, construtivos, e tudo isso é impróprio para o espírito infantil. A pessoa só vai conhecer todos os detalhamentos do fenômeno mediúnico após compilar, compulsar tomos desse tamanho, de muitos anos de meditação, de convivência com o fenômeno, para poder dominar o assunto. E a criança não tem essa condição. A criança está em desenvolvimento. Mas acontece o fenômeno mediúnico infantil ostensivo. Eu gostaria de frisar um detalhe muito interessante. Vivi e sofri na pele o fenômeno na tenridade. Nós participamos com o Dr. Hernani Andrade de alguns estudos, algumas experiências, e uma delas muito interessante, com uma menina. Vejam bem, amigos. Um dia a família está conversando sobre assuntos corriqueiros. E aí a mãe falou assim: ah, mas na nossa família ninguém fala italiano. Mas eu falo, mamãe. Disse a menininha com 4 anos de idade. E começou a falar italiano. E contou toda a história. Ela vivia na Itália, numa região onde, a época de Mussolini, teve uma guerra, e a menina achou, junto com o irmãozinho, algo que provavelmente era uma granada. Mas isso, falando em italiano, uma criancinha, uma menininha de 4 anos. E aí os 2 peraltas, que eu sei que não é o caso dos filhos de vocês, são crianças muito sérias, mas aqui eles eram levados. E eles pegaram uma pedra e foram bater. Que gracinha, né? E o que aconteceu? A granada explodiu e os 2 faleceram. E aí ela continuou explicando. Ah, depois vieram os moços de branco e nos levaram. E eu fiquei grande. E o meu irmãozinho ficou grande. Aí agora nós éramos grandes. Ela, na sua linguagem infantil, falando em italiano, descrevendo o mundo espiritual. Então vejam, é comum a criança, numa certa fase em que a reencarnação não está consumada, está em andamento, os órgãos estão em desenvolvimento, a criança ter lembranças de encarnações passadas. Então vejam, isto não é mediunidade. Mediunidade só existe com os espíritos. Mediunidade é aquele momento que os espíritos usam a faculdade do médium para determinadas atividades. E os obsessores também. Os obsessores com o intuito de explorar o médium. Todo obsediado é um médium que está sendo mediunicamente explorado. Esse fenômeno que nós nos lembrávamos da nossa encarnação passada em tenra idade, chama-se animismo. É que as pessoas, a expressão animismo ganhou entre aqueles que não estudam o fenômeno mediúnico uma conotação de uma coisa má. Animismo é aquele mau médium que está mistificando, não é o caso. Animismo é o próprio espírito reencarnado voando para um passado ou observando o que lhe cerca. Meus amigos, eu fiquei aos 4, 5 anos de idade muito magoado com os meus parentes, meus entes queridos,
porque eles não conheciam os meus amigos, que para mim eram pessoas que não são as pessoas comuns, para mim eles eram meus parentes também. E a família achava, isso é uma fantasia de criança. A criança fala isso mesmo, pensa isso mesmo. Meus amigos, é tão comum isso, chega a ser corriqueiro. Os fenômenos anímicos nas crianças de eternidade. Porque como o espírito só vai dominar totalmente o corpo a partir dos 7 anos de idade, antes ele está chegando, mas não chegou totalmente. Então surgem esses lapsos, lembrar um passado, como aquela criança que a família permitiu que nós entrevistássemos para formar um dossiê parapsicológico de animismo. Então a menina conhecia a região, falava dos amigos, e depois que ela foi brincar com a granada explodiu, ela depois ficou grande, aí depois eu era grande. Então todas essas coisas, são essas coisas que aparecem alguns pseudos doutos, porque eu acho muito engraçado. Nós fomos, certa feita, assistimos num teatro, uma palestra de um sacerdote muito famoso. Eu achei uma coisa assim, fantástica. Ele se dizia doutor numa coisa que ele dizia que não existia. Eu só queria entender. Doutor, peraí. O senhor, por favor, ajude aqui o meu raciocínio. O senhor disse que isso não existe, eu sou um profundo conhecedor do assunto. Não, isso não existe. Tá bom. O senhor está convidado a ir à nossa reunião, ver os espíritos materializados. Então ele deu uma resposta assim, com um abalizamento científico fantástico, raso, cientificismo. Vejam bem, meu senhor, materialização de espírito não existe. Então, eu nada tenho a ver lá, portanto não irei. Um pesquisador científico muito abalizado. Né? Então, meus amigos, nós precisamos ver nesses fenômenos anímicos das crianças uma das provas incontestes da imortalidade da alma. Ainda ontem, eu acredito que, se não todos, a maioria das pessoas viram no programa fantástico uma menina de pais pobres, mas pobre mesmo, né? Porque é pobre nordestino. O pobre nordestino é como aquela propaganda daquele sabão rinço, né? Que lava mais branco. O nordestino, o pobre nordestino é um pobre mais pobre, ele é lavado com rinço, né? Então a menina, filha de uma família paupérrima, mas um dos mestres da música do passado, reencarnado da menina, dá um show do piano, acho que todo mundo assistiu. Então a menina, inclusive, tem preferência pelas partituras arcaicas, da forma como antigamente se compunham as partituras musicais, e ela dá show no piano, aos 8 anos de idade. Conheci um menino na cidade de Olinda, no tempo das nossas experiências, em que o menino, você punha um disco, que não tinha na casa dele, na vitrola, com um solo de piano. O menino ouvia, sentava-se no piano, e daqui a pouco tocava toda aquela música. Como explicar? Eu disse, Chico, me explica isso que eu não sei. E aí o Chico deu até o nome do compositor do passado, deu todos os detalhes da reencarnação daquele mestre da música. Era o caso daquela menina, só que por uma provação, esse compositor reencarnou num corpo feminino, para se dedicar à música, marginalizar o casamento, a vida familiar, conjugal, para poder ser um expoente da música. Então, meus amigos, nós precisamos separar animismo de espiritismo. Nós precisamos ter cuidado e não trazer para reuniões mediúnicas crianças com problemas anímicos.
Problemas não, me expressei mal, peço vênia. Crianças com características anímicas, que apresentam certas situações, porque vivemos isso no passado, e aliás, continuamos vivendo até hoje. Os nossos parafusos, eu tenho a impressão que a minha mãe deve ter deixado eu cair de ponta cabeça assim, no chão, e embaralhou os parafusos do cérebro. E já naquela época convivíamos com os espíritos, mas para nós uma coisa muito natural. E meus amigos, nos casos, mesmo ostensivos, o que a família tem que fazer? Primeiro, jamais pensar em desenvolvimento mediúnico para a criança. A criança não tem como estudar tomos sobre mediunidade e preparar-se para usar a mediunidade com conhecimento técnico, conhecimento de causa. Então o que a família deve fazer? Buscar a ajuda da casa espírita para assistir à distância a criança que apresenta alguma característica paranormal. Outra coisa, amigos, se a família não conhece o assunto, aí cabe à casa espírita esclarecer espiritualmente esses pais, para que eles possam, nos seus lares, com uma linguagem apropriada, esclarecer os seus filhos de tenra idade. Mas ainda há mais uma observaçãozinha. Os espíritos fizeram um trabalho há muitos anos atrás para desenvolvimento de toda uma literatura espírita infantil. Graças a Deus, hoje, nas livrarias espíritas, há sim uma quantidade enorme de livros espíritas. Os amigos não sabem disso, mas vão saber agora. Nós temos que agradecer aqui, onde esteja de Cavalcante e Monteiro Lobato, esses dois companheiros nossos do mundo espiritual, já desencarnados muitos, foram dois trabalhadores notáveis para inspirar os escritores, as editoras e toda a máquina editorial para que chegasse às bancas espíritas o livro infantil. São livros lindos, histórias compatíveis com a criança de tenra idade, coloridos belíssimos. E nós temos condições hoje, porque muitos pais não são pedagogos, não são psicólogos, não são educadores, têm dificuldades. Então o livro espírita, meus amigos, que nós espíritas, não hoje, mas não amanhã, daqui uns 2 ou 3 séculos, nós vamos fazer uma grande praça pública em homenagem ao livro espírita. E vamos fazer assim uma estátua do livro espírita enorme, porque eu queria que algum espírita dissesse que não tem uma dívida muito grande com o livro espírita. Agradecemos a Di Cavalcante e a Monteiro Lobato, esses dois companheiros notáveis, que desceram à terra, duas almas elevadas, para nos trazer a sua competência. Nós que gostamos do sítio do Pica-Pau Amarelo, é isso? A cuca que vem pegar, que a gente fala para a criança dormir, ó, dorme, senão a cuca vem pegar. Então, Monteiro Lobato, pela primeira vez no Brasil, apareceu um livro infantil, ilustrado por Di Cavalcante, como homens. E tiveram, assim, o primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado. A sua primeira edição foram 50 mil exemplares, meus amigos. Isso lá, onde o Brasil não conseguia nem tratar o impaludismo.
com 50 mil volumes, numa época assim, em que um grande escritor editava um livro com 1 ou 2 mil volumes. Então, meus amigos, há quem diga assim, isso é puro misticismo. Meus amigos, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, um insigne dicionarista, diz que misticismo é uma inclinação a crer no sobrenatural. Nós espíritas jamais seremos místicos, porque nós somos adeptos de uma doutrina esclarecedora, objetiva, racional. Leia o Livro dos Espíritos, capítulo 1, pergunta número 1. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, 1019 respostas para 1019 problemas humanos. E a pergunta número 1, pergunta Kardec ao Espírito Verdade, que é o próprio Cristo, trazendo à Terra o movimento espírita. Então, o que é Deus? O Espírito Verdade respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, não pode existir misticismo, como diz Aurélio de Holanda Ferreira, é crer no sobrenatural. Não existe sobrenatural. Sobrenatural só existe na cabeça de mentes retrógradas, medievais. Misticismo é incompatível com a evolução da Terra. Então, meus amigos, nós espíritas somos adeptos de uma doutrina racional. Mas falar deste assunto, nós falaremos à noite. Como o relógio não para, o Senhor nos abençoe, nos guarde, que assim seja.